Bem, queria chamar o próximo apresentador. Por gentileza, é o Henrique Gaspar. Ele é arquiteto, urbanista, doutor em urbanismo, experiência profissional de 20 anos na área de planejamento e projeto urbano, com ênfase em política urbana. Planos diretores, legislação, regularização urbanística e fundiária. Assessor técnico do IBAN, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, desde 2006. Henrique, por favor, fique à vontade. Bom dia. Obviamente, começar agradecendo pelo convite que recebemos lá no IBAN do LabGIS. O IBAN já teve uma participação em outra edição do evento e, com satisfação, fomos convidados novamente. Me parece que o convite ao IBAN, né, e foi nesse sentido que eu preparei a apresentação, tem como objetivo trazer para esse fórum, né, alguma visão de uma instituição que não tem como seu trabalho fim, né, a produção de ferramentas de gel, enfim, não é essa a finalidade do trabalho do IBAN, mas nós nos utilizamos de algumas ferramentas básicas, até, nos trabalhos junto aos municípios pelo Brasil, particularmente na área da gestão urbana e ambiental, que é a área onde eu trabalho no IBAN, e eu vou trazer algumas questões sobre as quais a gente tem se deparado ou se deparou nos últimos anos na diversidade da realidade dos municípios brasileiros, né? E, ao mesmo tempo, tentar trazer algumas questões para a gente que possam contribuir para pensar o papel de novas ferramentas geográficas no processo de planejamento urbano. Então, vou começar um pouco falando do IBAN, né? Vamos passar. A estrutura da apresentação, vou primeiro rapidamente falar sobre o IBAN, para quem não conhece a instituição. Eu vou fazer algumas considerações sobre uma linha de trabalho importante do IBAN e acho fundamental da gestão urbana no país, que é todo o processo de elaboração de planos diretores no marco do Estatuto da Cidade. Esse assunto, talvez para quem tenha vivido esse período, pode ser um pouco repetitivo, mas acho importante para quem não acompanhou de perto. E, de qualquer modo, eu acho que nós estamos num momento em que é preciso reorganizar, reestruturar a agenda urbana do país, seus instrumentos, seus mecanismos, suas formas de intervenção. Vou fazer algumas considerações que acho que podem ser também interessantes, a partir de um trabalho que nós estamos em andamento no IBAN, que é na Amazônia. O IBAN hoje tem um grande trabalho em curso, que se chama Programa de Qualificação da Gestão Ambiental no bioma Amazônia, que envolve mais de 500 municípios do bioma, e onde eu acho que a gente pode, embora o trabalho não tenha como foco, de modo algum, a constituição de bases de informações e de utilização de ferramentas de geotecnologias, mas essa questão está um pouco no pano de fundo de pensar a capacidade de gestão desse bioma, né, e um pouco pensar o papel dos municípios na gestão desse bioma, que coloca para a gente uma reflexão sobre o papel do município em algo que tem uma escala, né, territorial que é muito além dos seus limites e que tem por relevância nacional e internacional, como o caso do bioma Amazônia. E muito rapidamente falar de alguns
alguns novos temas da agenda urbana, que eu acho que nos apresentam dificuldades novas para pensar a ação municipal. Então, por favor. Bom, o IBAN é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, uma instituição privada, mas sem fins lucrativos, de utilidade pública, de mais de 60 anos. O IBAN foi criado em 1952, como na perspectiva de se organizar como um braço técnico dos municípios brasileiros, e desde a sua fundação assim tem atuado. E ao longo de uma instituição consegue se manter por 6 décadas, né, num ambiente em que as organizações precisam, as condições de se financiar e de se reinventar a cada momento, acho que já mostra por si só a relevância do trabalho que a gente faz nas diversas áreas da administração pública, né? A perspectiva, né, a razão, a missão do IBAN é a missão de fortalecimento do município como esfera de formulação e implementação das políticas públicas, fomentando o desenvolvimento local, e para isso nós atuamos em algumas linhas de trabalho, mas basicamente por meio da atividade de ensino e de assessoria técnica, né, nas várias áreas. Eu trabalho na área de planejamento urbano, desenvolvimento urbano e meio ambiente, mas temos áreas de desenvolvimento econômico e social, uma consultoria jurídica, uma área de organização e gestão, enfim, todos os temas que passam pela administração pública, que ora tem maior peso, ora tem menor peso, em função da própria conjuntura de cada período, né? Eu vou falar agora, na sequência desse período de elaboração de planos diretores no marco do Estatuto da Cidade. Foi um momento que a questão urbana, da gestão urbana, teve muito presente, muito fortemente nos municípios, e eu acho que é um período que a gente ainda está avaliando quais os efeitos em que esse primeiro movimento de implementação do Estatuto teve. Vamos seguir, por favor. Na área de desenvolvimento urbano e meio ambiente, nós temos a felicidade no IBAN de realmente trabalhar por todas as regiões do país, né, o que dá uma possibilidade de lidar com situações as mais diversas e lidar com os municípios de todos os portes, né? E é curioso, quando a gente entra na questão da gestão do território, né, que o município pequeno, município de pequena população, não é necessariamente simples de lidar com ele e de formular e implementar políticas. Muitas vezes tem complexidades extremamente difíceis de lidar. E isso a gente vivenciou muito nesse período em que estivemos apoiando os municípios, seja com atividade de assessoria técnica, seja com atividade de capacitação, para revisar seus planos urbanísticos, suas leis urbanísticas, nesse período pós 2001, né, o Estatuto da Cidade. Acho que o próximo bloco eu vou mostrar, pode, por favor. Só para marcar esse momento, para quem não é familiarizado com o tema, quer dizer, a Constituição Federal de 88, ela trouxe uma inovação bastante importante para o campo da política urbana, porque ela introduziu na lei máxima justamente um capítulo da política urbana com alguns artigos que trabalham ou que consagram alguns conceitos que deveriam estar pautando a gestão urbana no país. Não necessariamente estão, mas que é o conceito da função social da cidade, da propriedade urbana, da utilização compulsória de imóveis vazios ou subutilizados, no sentido de que a gestão tem que ser capaz de fazer com que
terrenos bem localizados sejam efetivamente aproveitados, bem localizados quer dizer infraestruturados, né? E a regularização fundiária de interesse social como um caminho para garantir a segurança na posse das ocupações de baixa renda informais. O Estatuto da Cidade vem em 2001, 13 anos depois, e marcando com uma série de diretrizes o reconhecimento das desigualdades sociais nas cidades. Acho que esse é o grande eixo importante de retirar daquelas diretrizes que estão postas lá no Estatuto, na Lei 10.257 de 2001. E, ao mesmo tempo, o Estatuto ele consagra uma série de instrumentos que já vinham sendo concebidos, experimentados por algumas municipalidades no Brasil nas décadas anteriores, mas uma série de instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, de gestão social da valorização da terra, ou seja, da perspectiva do setor público conseguir fazer, criar mecanismos de garantir o que o Estatuto chama da justa distribuição de ônus e benefícios do processo de urbanização e de implementar processos de regularização fundiária baseados sempre na premissa da participação social. Esse, em linhas muito gerais, é o conteúdo que eu acho mais importante, a agenda que está lá no Estatuto da Cidade, embora a gente possa identificar ambiguidades e contradições dentro do próprio texto do Estatuto. Mas esse conteúdo está lá e esse conteúdo pautou um movimento a partir de 2003, 2004, de elaboração de planos diretores. Né? Os planos diretores que tinham se tornado uma obrigação para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes pela Constituição Federal, em 88. O Estatuto da Cidade ampliou um pouco esse rol de municípios obrigados a elaborar planos diretores, incluindo os municípios situados em região metropolitana, sob impacto de grandes projetos, e alguns outros critérios lá que o Estatuto incluiu. Então, dos 5.570 municípios do Brasil, tem um conjunto grande, na época era em torno de 1.700, 1.800, que estavam obrigados a elaborar seus planos diretores, entendidos pela própria Constituição como instrumento básico de orientação da política de desenvolvimento e expansão urbana. Nesse movimento, quer dizer, nesse movimento de elaboração de planos diretores, movimento capitaneado pelo então recentemente criado Ministério das Cidades, se agregou a esse nome plano diretor esse adjetivo participativo, na perspectiva que os planos diretores deveriam contar com a participação da sociedade na sua formulação. O que representaria uma mudança de paradigma. E acho que, de certa forma, representou, eu acho que em muitos municípios, em muitas localidades, se buscou efetivamente constituir novas formas de concepção dos instrumentos e da própria ação pública, né? Justamente nessa perspectiva, tentando transformar um instrumento que não foi criado com a Constituição Federal, um instrumento que temos utilizado no Brasil já há algum tempo, mas que tinha um caráter extremamente técnico, né, tecnocrático, né, da tradição funcionalista do planejamento urbano, em um instrumento de gestão democrática incorporando os princípios da reforma urbana. Essa foi a tentativa que estava lá nesse momento, um grande movimento em torno de se pensar em cidades. Se constituíram, de fato, mais de 1.500 municípios elaboraram e fizeram aprovar seus novos planos diretores, mas o dia seguinte podemos colocar em dúvida
qual o efeito que, de fato, a gente pode visualizar na gestão das cidades ou na transformação da realidade concreta das cidades brasileiras, naquelas desigualdades que elas expressam cotidianamente. Acho que tem muitos limites, mas acho que foi um primeiro movimento. E aí eu vou tentar explicitar muito rapidamente alguns avanços que eu acho que tiveram, alguns limites ligados à discussão aqui dos sistemas de informações, das tecnologias de informação. Por favor. Uma primeira questão importante, eu acho, desse momento, né, é que o Estatuto da Cidade ele estabeleceu claramente, isso não, tem coisas que podem parecer óbvias hoje, tá? Mas na época não era óbvio. Estabeleceu claramente que o objeto do plano diretor é o território municipal como um todo, e não somente a área urbana, como muitos planos diretores, os da década de 70, financiados pelo Serfal, se dedicaram basicamente às áreas urbanas. Isso muda, eu acho que mudou bastante a forma de pensar a própria área urbana, porque a área urbana, nas suas interações com as dinâmicas das áreas não urbanas, e nesse sentido, e para compreender isso, ter informações organizadas e mapeadas foi se mostrando absolutamente fundamental e uma carência absoluta ao mesmo tempo. Né? Então era uma questão com a qual a gente tinha que lidar no processo de elaboração dos próprios planos, ao mesmo tempo trazendo para a discussão do urbano dos condicionantes ambientais que podem não estar somente determinadas no espaço geográfico da área urbana, mas do território municipal como um todo. Acho que isso cada vez mais está claro agora nesse nosso novo contexto, né, de mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, dentro dessa visão que o Estatuto trazia, né, da participação, do reconhecimento das desigualdades, etc., eu acho que estava embutido aí um grande esforço de identificação e compreensão de singularidades, tem até um erro de digitação, de singularidades territoriais. Né? Quer dizer, entendendo que a cidade ela não é um todo homogêneo, ela é heterogênea e tem conflitos em torno dessa heterogeneidade. São esses conflitos que deveriam estar nos fóruns de debate, né, de elaboração dos planos diretores, para decidir, para pactuar propostas e propostas territorializadas. Né, porque várias instituições, esse pelo menos foi o esforço que o IBAM tentou realizar, era de trazer qualquer proposição do processo de discussão dos planos diretores para o território, como é que ela se organiza e se efetiva no território municipal. Esse não é um esforço assim simples. Em alguns casos, acho que tivemos algum sucesso. Vamos seguir. Primeiro, assim, só para ilustrar assim, por que eu acho que a gente tem que marcar esse momento como um momento de avanço, de mudança de patamar. Por exemplo, isso aí é um município de Manaus, uma capital de um estado. Um município de Manaus, quando se começou o trabalho da elaboração do plano diretor, as discussões elas estavam em torno, localizada aquela mancha em rosa, é a área urbana de Manaus. Na verdade, a população, os setores organizados que estavam participando, mesmo técnicos municipais, eles tinham uma visão do município como sendo tão somente a área urbana. No processo de elaboração do plano, de constituição de uma base cartográfica do território municipal como um todo, se pôde revelar
um município muito maior, que está uma cidade que está no meio da floresta, que tem uma série de condicionantes, mas de riquezas que não estão localizadas nessa área urbana, que também não é um vazio simplesmente porque existem populações nessas áreas, existem as comunidades tradicionais, etc. Então, o esforço de constituir uma base de referência que pudesse ser compartilhada com todo mundo do que é o município de Manaus, foi um processo em que se permitiu, naquele momento de elaboração do plano diretor, uma nova visão sobre o próprio município e sobre a própria área urbana. Isso, com o tempo, rapidamente se torna algo consagrado, mas lá naquele momento não era. Então, acho que tem uma mudança de patamar aí importante. E constituir essas bases não foi nada fácil, por mais simplórias que elas possam parecer. Porque também estamos falando aí em 2001, né? Esse município aí é Santo Antônio de Pádua, aqui no estado do Rio. Era um município que em 2006 não tinha praticamente nenhum mapa. Eles trabalhavam com um mapa de, sei lá, que eu acho que era da década de 50, sei lá de quanto que era, em escala 1 para, sei lá quantos mil, em papel, em que praticamente você não conseguia nem reconhecer absolutamente nada do município. Se tinha, mas a prefeitura não tinha condições de utilizar alguma digitalização da área urbana, ou de parte da área urbana. Né? Essa era a realidade de 2006, num município de 40 mil habitantes, no estado do Rio, que estava pensando, elaborando seu plano diretor, numa cidade complexa do ponto de vista ambiental, porque se desenvolveu nesse município, ao longo, principalmente da década de 80, a exploração de pedras, né, da extração de pedras nessas duas faixas cor-de-rosa, são duas falhas rochosas em que se pode fazer extração de pedras, e tem uma quantidade brutal de empresas atuando regular e irregularmente. No município se tinha, à época, tanto na extração como no beneficiamento, o que tinha questões. O município não tinha mecanismos de compreender esse processo como se organizava espacialmente. Então a gente teve um esforço que foi enorme, e acho que no final se conseguiu chegar a alguma informação organizada que permitisse uma visão do território municipal como um todo, a partir da compatibilização, da junção de bases que estavam dispersas em várias áreas de informação. Na empresa de iluminação, que eu não lembro, eu acho que era Ampla, não tenho certeza, aqui no setor do estado do Rio de Janeiro, do DRM do Rio de Janeiro, que tinha informações sobre as extrações, etc., conseguimos consolidar uma visão do município. Porém, quer dizer, isso que acho que que eu vou acentuar lá na frente, quer dizer, constituímos uma base de informação, mas essa base de informação, na verdade, tem poucas condições de recepção em muitas estruturas administrativas dos municípios. Tá? Muitas estruturas administrativas dos municípios, porque existe uma falta de recursos técnicos e de equipamentos, muitas vezes, em muitos dos municípios brasileiros, o que é uma questão que não é meramente, eu acho, tem uma dimensão política essa questão, né? Que eu acho que no momento dos planos diretores se conseguiu avanços significativos. Segue, por favor. Um outro município que a gente trabalhou também, que foi Friburgo, também teve um mesmo
tinham a mesma dificuldade de base em informações, porém, por isso que eu estava falando da questão da decisão política, existia uma decisão política, no momento de elaboração do plano diretor, de organizar um sistema de informações geográficas do município, né, em algum sistema. E esse foi um esforço enorme também de compatibilização de bases, um município extremamente complexo do ponto de vista, né, do seu relevo, né, uma série de unidades de conservação que se sobrepõem no território. E a constituição dessa base tinha também como perspectiva, e por isso a decisão política era importante, de garantir a territorialização, né, das ações previstas no plano diretor, particularmente em relação às áreas de especial interesse social. Então, foi durante o processo do plano diretor se conseguiu mapear todas, ou quase todas, as zonas de especial interesse social que foram criadas, nessa perspectiva de criar um instrumento para agir nas áreas de ocupação de baixa renda, normalmente ocupação informal, mas não só criar um instrumento de maneira vaga, mas localizá-lo, dizer onde é e estabelecer prioridades de ação para cada uma das áreas. Esse foi um esforço grande, um avanço que eu acho que o plano diretor de Friburgo teve comparativamente em relação a vários outros. É claro que Friburgo passou pelo momento da tragédia de 2011, que eu acho até que foi revisto recentemente o plano, ou está em processo de revisão, mas de qualquer maneira eu me deparei, pode passar, eu me deparei justamente pensando aqui o que eu podia trazer para discutir com vocês. No site da Prefeitura de Friburgo, tem lá, eu acho que é relativamente recente, mas a gente não tem acompanhado exatamente de Friburgo, mas um lançamento de um portal justamente de geoinformações, de uma série de informações, algumas que começaram a ser produzidas lá no plano, outras que foram sendo agregadas. Me pareceu, eu simplesmente olhei rapidamente, com minha visão como simples usuário, mas me pareceu que a partir daquele esforço lá de 2006, 2007, o município, de algum modo, continuou investindo nessa linha de organização de suas informações e disponibilização para o público. Pode o que é assim um motivo de satisfação, né? O Estatuto da Cidade, bom, então o primeiro de marcar, existe uma mudança de patamar quanto à organização de informações e compreensão do território a partir daquele movimento de elaboração de planos diretores e entendimento do município como o objeto, o município como um todo como objeto do plano diretor. É difícil avaliar em que medida essa mudança de patamar de organização de informações ela resultou em mudanças reais na prática de gestão, provavelmente muito pouco, porque em muitos casos a gente vê as informações sendo, às vezes até lá colecionadas, mas sem necessariamente uma interação como isso que o Adriano enfatizou o tempo todo com a gente, né, a criação de mecanismos de interação com cada órgão setorial da prefeitura. Muitas vezes são núcleos isolados e desconectados das outras áreas da administração. Até porque incorporar isso nas práticas de gestão significa mudar a rotina de trabalho. E mudar a rotina de trabalho são processos difíceis, longos, porque esbarra em resistências de toda a ordem, né? Mas na pesquisa de avaliação dos planos diretores se verificou um baixo aproveitamento do potencial. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas, enfim, existe uma crítica qualitativa do conteúdo dos planos diretores. Quer dizer, embora tenha se avançado na organização de informações, embora tenha se feito o esforço de pensar as cidades, o resultado final, muitas vezes, eles foram
aquém do que poderiam ter avançado naquela perspectiva que era de criar mecanismos de promoção do acesso à terra urbanizada, de promoção da justiça social no espaço urbano, etc., etc., que marca a agenda da reforma urbana. Segue 5 minutos, vou acabar. Falando sobre duas coisas. Também, dados da Munique do IBGE 2015, que, se não me engano, foram divulgados agora, recentemente, semana passada, sei lá, eu pelo menos de conhecimento semana passada, me chamou muita atenção ver que, apesar dessa mudança de patamar, apesar dos esforços que foram feitos, apenas 20% dos municípios possuem base cartográfica digitalizada. E 10% dos municípios brasileiros possuem sistema de informações geográficas. Nós estamos falando de 5.570 municípios, quer dizer, um universo de municípios brasileiros que a gente não está nem entrando na base, qual é a qualidade dessas bases cartográficas digitalizadas, nem de sistemas de informações, mas a existência declarada na Munique são índices muito baixos, né? Você pode pensar, e aí por isso que eu queria entrar nessa questão da Amazônia, que, bom, acho que tem um gráfico depois, certamente os municípios de menor população têm os índices mais baixos, os de maior população, quer dizer, os municípios de mais de 500 mil habitantes tendem quase que a totalidade a terem suas bases de informações, terem seu sistema de informações, sua base digitalizada. Os municípios menores tendem a não ter praticamente nada, né? Você chegaria àqueles municípios de 5, 10 mil habitantes, na patamar de 4% de sistemas de informações e 10, 12% de base cartográfica digitalizada. Mas quando você vai, por exemplo, segue adiante, por favor, quando a gente vai para uma discussão do bioma Amazônia e das políticas de controle do desmatamento, aí em vermelho é o desmatamento até 2011 da Amazônia, toda essa parte colorida é o bioma, em verde é o que é a floresta. Os municípios, muitos deles população pequena, que devem estar naquela faixa que dispõe de poucos recursos para fazer a gestão do território, esses municípios, o papel desses municípios é fundamental no controle do desmatamento, né? E o controle do desmatamento que não é uma questão meramente local, mas é uma questão minimamente do bioma como um todo, mas obviamente uma questão internacional, a proteção do bioma amazônico. Então, quando a gente está tratando era isso que eu queria ressaltar, quando a gente está tratando dessas condições para se fazer a gestão local do território, não é uma questão meramente local, né? Quer dizer, porque esse tipo de discussão do desmatamento ele se dá simultaneamente em diversas escalas, né? Na escala lá da propriedade rural até a escala planetária. Segue, por favor. Então, eu não vou entrar no mérito do trabalho que está em curso no IBAMA, mas, quer dizer, claramente a preservação do bioma passa por políticas locais de ordenamento do território que favoreça o controle da Amazônia, que consiga lidar com processos que extrapolam os territórios municipais, né, os processos econômicos, as grandes unidades de conservação e terras indígenas e uma série de áreas que são demarcadas territorialmente sobre os limites administrativos, não obedecendo a limites administrativos. Segue adiante, por favor, para terminar. Os municípios, quer dizer, um instrumento fundamental de implementação dessa política de controle do desmatamento, de implementação do Código Florestal, é o CAR, é o Cadastro Ambiental Rural, que vai constituir uma base de informações, já está se constituindo uma base importante de informações,
mas ele é importante o diálogo com as informações municipais, porque o cadastro ele serve, é obrigatório para todas as propriedades rurais e ele vai indicar uma série de elementos, né, de informações ambientais que estão na propriedade, né? As áreas de APP, as áreas efetivamente consolidadas, reserva legal, etc. Isso tudo é declaratório. O proprietário tem a obrigação de declarar no sistema, etc. e tal. Mas, em algum momento, me parece, eu não sou um cara exatamente de atuação nesse tema, mas me parece que em algum momento há de ter checagens, há de ter cruzamento de informações, eventualmente verificações em campo, que me parece que seriam muito facilitadas se os municípios tivessem suas bases de informações estruturadas, porque aí você pode cruzar informações e, inclusive, direcionar trabalhos de fiscalização, etc. Porque, claro que na dimensão da Amazônia, ações, por exemplo, de fiscalização, elas têm que estar estruturadas com uma série de critérios estabelecidos previamente para poder ter efetividade. Segue adiante para terminar. 10 anos depois da campanha para a elaboração dos planos diretores, esses já estão no momento de revisão. A maioria dos planos tinha uma previsão de revisão em 10 anos, justamente em 2016. Era de se esperar, embora eu acho que o momento não esteja muito, assim, o planejamento não esteja tão em voga, mas muitos municípios já começaram o processo de revisão dos seus planos, quer dizer, processo de repensar o território, né? E aos conhecidos e não superados problemas, o problema da moradia, problema do acesso à infraestrutura, problema de mobilidade, etc., tem uma série de outros temas que estão sendo agregados à agenda urbana e que não estavam presentes lá em 2006. Né? Mudanças climáticas, riscos, conforto ambiental urbano, etc. Me parece que as geotecnologias se constituem como um ferramental para lidar com essa nova agenda, cada vez mais complexa, que requer cada vez mais conhecimento técnico. Isso é uma contradição. A gente pensa em simplificar, gostaria de ter as coisas simplificadas, mas elas são mais complexas, porque conhecemos mais os problemas, e se esbarra em quadros de fragilidade das administrações locais. Ao mesmo tempo, as novas tecnologias, me parecem, podem apontar para novas formas de participação social na própria concepção de planejamento. E isso ainda são metodologias de trabalho a serem construídas, imagino, que a partir de um novo momento de repensar, dos municípios repensarem seus instrumentos de planejamento. Por aqui. Obrigado. Bem, senhores, vamos às perguntas. Pediria a gentileza de vir aqui na frente, porque estamos sem microfone com fio, só temos... Desculpa, sem fio, só temos com. Oi, Henrique. Bom dia. Eu sou Vivian, da Prefeitura do Rio, da Secretaria de Meio Ambiente. Eu queria te perguntar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma, que eu chamo de uma aberração. Foi decretado o município inteiro como área urbana, coisa que quem conhece o município sabe que não é verdade. Existem famílias que produzem, vivem da agricultura e também abastecem o município. Eu queria saber de você, tendo isso já acontecido, o plano diretor ele também é voltado para isso, para uma cidade 100% urbana e que não reproduz a realidade do município. Até a cidade maior do nosso país, que é São Paulo, abarcou isso, tem uma área rural, né, reconhecida no plano diretor deles. E como que seria a melhor solução, na sua concepção, por exemplo, a população tentar reverter, ou a população, né, no caso, ou nós como servidores, tentar fazer um movimento para reverter isso na revisão do próximo plano diretor, e tentar com que essas áreas rurais sejam reconhecidas como áreas rurais, ou
esquecer essa questão e partir para a política de agricultura urbana? Certamente eu não tenho a capacidade de dizer qual é a melhor a alternativa. De fato, essa é uma questão que o Rio de Janeiro já tomou essa decisão já há bastante tempo, né? Não foi nessa revisão do plano de agora. Essa delimitação de toda o território municipal como urbano não foi só no Rio de Janeiro que aconteceu, em outras cidades também aconteceram. Eu participei de planos diretores que passaram por essa discussão e na verdade, tinham uns argumentos da prefeitura que era que efetivamente a prefeitura era obrigada a prestar serviços nessas áreas dentro do seu território, serviços tipicamente urbanos, como serviços de transportes, etc., em áreas que seriam de atividades rurais, né? Então, isso gerava alguns conflitos. Estou dizendo de uma realidade de um município, particularmente onde eu trabalhei, porque tem toda uma discussão tributária em torno dessa discussão de demarcação de perímetro urbano e perímetro rural, né? Agora, também a discussão tributária, até onde eu conheço o assunto, se a atividade ela é efetivamente rural ou efetivamente urbana, mesmo não tendo do perímetro, não estando dentro do perímetro, é ela que deveria ser a geradora da tributação. Então, eu não sei se o município do Rio, realmente eu não sei dizer se no Rio de Janeiro hoje tem sentido a gente voltar a uma redução de perímetro para determinar uma separação entre urbano e rural. Eu não consigo ver muito onde que isso, do ponto de vista da política municipal local, onde isso seria fundamental. Acho que o município pode ter uma política de incentivo a atividades agrícolas, atividades que seriam tipicamente rurais, mesmo tendo reconhecimento do perímetro como um todo. Eu não consigo ver muita compatibilidade com isso, não. E, aliás, acho que cada vez menos a gente vai conseguir viver nessa dicotomia entre urbano e rural, que, na verdade, ela é determinada por uma razão tributária. Porque cada vez mais a gente tem complementações, e deveria trabalhar na complementação entre atividades urbanas e rurais. Não sei se eu não consigo ver essa como uma agenda, entendeu? E no Rio de Janeiro. Em outros municípios que a gente trabalhou, a gente teve uma discussão de redução do perímetro urbano. Redução do perímetro urbano, por que tinha redução do perímetro urbano? Talvez nessa perspectiva do urbano, sim. Aí talvez poderia até reconsiderar minha fala. Por que a gente reduziu o perímetro urbano? Porque a gente tinha em muitas cidades perímetros absolutamente alargados que fomentavam, que possibilitavam a urbanização dispersa. Na verdade, não era exatamente por o não reconhecimento da atividade rural, mas porque aqueles perímetros exagerados permitiam as condições para se constituir núcleos urbanos aos saltos dentro do território. Acho que nesse sentido, talvez pudesse ser uma discussão do Rio de Janeiro, porque me parece que é uma cidade que cresce exageradamente, absolutamente sem necessidade da expansão urbana que o Rio tem na direção oeste. Na cidade, eu fico sempre pensando se todos os investimentos públicos e privados que foram feitos ao longo dos 40 anos na região da Barra da Tijuca e Recreio, etc., se tivessem sido feitas onde a cidade do Rio de Janeiro era nos anos 70, em torno da P3 e da própria área central, eu fico imaginando que cidade que seria. Talvez fosse uma cidade muito... Bom, seria diferente, mas, enfim, eu não vou entrar em discussão de qualidade, mas acho que a gente poderia pensar que cidade teria sido, porque os investimentos foram brutais para viabilizar aquela expansão.
Eduardo. Nesse sentido, talvez. Não sei se te respondo. Vamos à próxima última pergunta para avançar no nosso tempo. Jorge Duarte, mestrando do IME. Só para complementar, o Código Tributário Nacional, ele elenca algumas das contraprestações que o município teria que prestar para classificar como área urbana ou rural. Escola primária no raio de 3 km, hospital, água potável. Dois desses três eu já posso dizer que é uma área urbana. A minha pergunta seria com relação a... Hoje já existem, né, softwares no mercado que com algumas informações, geoinformações, você passa a ser uma tomada de decisões, auxiliam o gestor público na tomada de decisões. O IBAN, ele trabalha nesse sentido de mostrar à prefeitura que, com algumas geoinformações e outras informações, o gestor pode vir a tomar decisões fundamentadas e possivelmente evitar, né, problemas futuros, porque a informação dele foi fundamentada em estudos e não de alguma coisa que surgiu da mente dele? O IBAN, como é que eu vou responder isso? Em todas as áreas de atuação do IBAN, a gente tem, ao longo do tempo, momentos de maior atividade e menor atividade. Em relação à orientação dos municípios, né, sobre a utilização de bases de informações, sistemas de informações, etc., nos anos 90, virado dos anos 90 e anos 2000, o IBAN chegou a ter estruturado um setor de geoprocessamento um pouco mais forte, que tinha como ação principal justamente orientar os municípios na compra de imagens, numa introdução a esses sistemas de georreferenciamento. Isso o IBAN tentou fazer naquela época, acho que contribuiu com vários municípios justamente no que você está chamando de tomar decisões, né, para saber que empresa procurar, que imagem buscar, onde buscar informações, etc. Atualmente, nós estamos um pouco afastados dessa atualização sobre a diversidade que o mercado oferece. Nós hoje não temos no IBAN um trabalho de orientação ao município na aquisição ou na organização das suas bases de informações. Nós reconhecemos como algo importante, acho até essa, na verdade, isso é uma discussão que a gente tem passado internamente, de que não dá para a gente pensar, ou se não dá para pensar o planejamento e gestão do território sem sistemas de informações organizados, é necessário que o IBAN tenha a condição de assessorar os municípios nisso. Mas, nesse momento, não estamos atuando nessa área. Estamos reconstituindo a área de pensamento do planejamento e gestão, né, pela revisão dos instrumentos de planejamento dos municípios. Obrigado, Henrique, mais uma vez. Obrigado. Agradeço aí a apresentação, a disponibilidade de poder participar.